Olá pessoal, eu sou o Wander Peixoto e esse é o 5 em 1 Podcast. Rudolf Fintz, o viajante do tempo. Foi Chris Albig, um escritor, investigador e ufólogo, quem decidiu desenterrar essa história que assombrou os fóruns de internet na década de 1990. Todos falavam sobre o assunto, mas ninguém conseguia explicar a origem do caso de Rudolf Fintz, um suposto viajante do tempo. Chris reuniu mais de 10 versões encontradas na internet e iniciou sua jornada para desvendar a história desse misterioso viajante do tempo. Em outubro de 2002, ele publicou o resultado de anos de pesquisa em um relatório detalhado, explicando passo a passo tudo o que descobriu sobre este homem enigmático. O homem teria aparecido do nada, surgindo no cruzamento movimentado da Times Square, em Nova York, Estados Unidos. Era junho de 1950, por volta das 23h30. Um dos locais mais movimentados do mundo, conhecido por suas atrações e pela diversidade de pessoas indo e vindo, quando este homem simplesmente surgiu vestido de forma estranha. Suas roupas eram elegantes, mas extremamente antiquadas, como as vistas em manequins de museus ou em fotografias históricas do século anterior. O homem vagava pelo trânsito, desorientado e sem noção do perigo, causando uma grande confusão. Quando o capitão do Departamento de Polícia de Nova York, Hubert Hin, chegou ao local para controlar a situação, o indivíduo, que parecia ter cerca de 30 anos, começou a recuar e a falar palavras que Hin não conseguia entender. O policial tentou acalmá-lo, mas o homem estava muito assustado e acabou correndo. Inevitavelmente, foi atropelado por um táxi no cruzamento seguinte e faleceu na hora. O capitão organizou o cerco policial para inspecionar o acidente e chamou os médicos especializados para examinarem o cadáver antes de transferi-lo para o necrotério. Hubert achou que se tratava de um bêbado que perdeu o controle, mas à medida que o cadáver era investigado, circunstâncias peculiares surgiram, levantando dúvidas na mente do capitão. O homem, até então anônimo, vestia uma calça xadrez, um casaco de tecido grosso e um colete muito limpo. Seus sapatos com fivelas de metal estavam abotoados e ele segurava um chapéu antes de ser atingido pelo carro. Sua aparência remetia à era vitoriana, com costeletas longas, bigode e pele extremamente alva. Era provável que ele tivesse saído de uma festa à fantasia, mas outras evidências tornaram essa hipótese menos plausível. O homem carregava cerca de $70 em papel moeda, não em cédulas. Nenhuma das moedas encontradas era datada após 1876 e todas pareciam novas. Havia também um contrato de um estábulo para cuidar de um cavalo e uma carruagem que lhe pertenciam. A polícia encontrou cartões de visita com o nome Rudolf Fintz e deduziu que esse era o nome do homem. Junto a isso, havia um endereço na Quinta Avenida, referente a uma empresa, e uma carta da Filadélfia endereçada ao mesmo local. O capitão Hin não encontrou vestígios de nenhum Rudolf Fintz, nem impressões digitais, registros de nascimento ou qualquer outro relatório de pessoa desaparecida que correspondesse às descrições. Fintz aparentemente não existia.
No entanto, após gastar horas e dinheiro em ligações para consulados e revirar listas telefônicas, o capitão encontrou um Rudolph Fiennes Jr. que havia falecido 5 anos antes. O policial entrou em contato com a viúva deste falecido e, por correspondência, ficou sabendo que Rudolph Fiennes, o sogro dessa mulher, desapareceu misteriosamente aos 29 anos, cerca de 74 anos atrás. O capitão pesquisou dados em registros desatualizados de pessoas desaparecidas e encontrou um homem com o mesmo nome que, de fato, desapareceu em 1876, conforme a viúva dissera. Além disso, a descrição do relatório da pessoa desaparecida acompanhava uma fotografia que correspondia exatamente às características físicas do indivíduo falecido na Times Square. Temendo ser considerado insano e destituído de seu cargo, Hubert evitou falar sobre suas descobertas e não documentou nenhuma delas oficialmente. Apenas anos depois, em entrevistas esporádicas, o capitão, já aposentado, falou abertamente sobre o caso, divulgando as poucas e, ao mesmo tempo, tantas informações que tinha. Em seu relatório de investigação, Chris Albeck deixou claro que não encontrou provas contundentes de que tudo de fato aconteceu. Pelo contrário, tudo apontava para mais uma grande farsa viral. No entanto, ele fez questão de ressaltar que, no meio de tanta invenção, existe a possibilidade, embora remota, de que a história tenha alguma veracidade. A história de Rudolph Fiennes sendo engolido por um lapso de tempo teria sido criação do notório autor Jack Funny, que escreveu uma antologia de ficção científica chamada About Time, publicada em 1951. No conto final, intitulado I'm Scared, Funny retratou toda a história de Rudolph Fiennes, desde seu surgimento em Nova York até as investigações do capitão de polícia. O homem que supostamente veio de 1876 provou ser um personagem da mente brilhante de Funny. A fotografia atribuída a Rudolph Fiennes, que circulou por anos nos debates virtuais, é, na verdade, de um modelo chamado Renz, segundo uma fonte da Namepedia. Segundo a lógica de que quem conta um conto aumenta um ponto, a investigação de Chris Albeck revelou que quem começou a inventar a veracidade da história foi Vincent Gaddis. Ele publicou um artigo em 1972. Escrito em primeira pessoa, Gaddis relatou o caso alegando que sua fonte inicial tinha sido o jornalista já falecido Ralph Holland, que teria confessado a história a ele em segredo antes de falecer. É aqui que entra o segundo viés de todo o caso sob a forma de uma teoria da conspiração. Apesar de tudo apontar para uma obra de ficção, muitos não descartam a possibilidade de que a falta de provas e as conexões documentais da polícia, assim como de outras instituições, tenham a influência do governo dos Estados Unidos. Nem mesmo Chris Albeck descarta essa hipótese. No entanto, pelo menos por enquanto, o caso Fiennes continua sendo uma fantasia, tanto da cabeça de Jack Funny quanto da mente de Holland e de Gaddis. Estes cumpriram bem a tarefa de criar uma lenda mais estranha que a ficção.